Boa tarde a todos. Sintam-se bem-vindos à nossa casa, que todos estejam já se sentindo acolhidos, abraçados pela nossa equipe espiritual. Como todos sabem, nós estamos comemorando 25 anos de trabalho, de esforço, de corrigenda, para a nossa melhoria e para também contribuirmos na melhoria de quantos procuram esta casa como ponto de socorro, de apoio, de estímulo, de motivação, para que se sintam cada vez melhores e que possam se aliviar das suas aflições e tensões. Nós vamos... Como temos este aniversário, que para nós é muito, muito significativo, nós vamos ler uma mensagem do Recanto de Luz para todos nós. Março chega trazendo consigo um sentimento profundo de gratidão, emoção e reverência, pois celebramos os 25 anos da Sociedade Espírita Recanto de Luz. Uma história construída com fé, dedicação e incontáveis sementes de amor espalhadas ao longo do caminho. Durante todos esses anos, esta casa não foi apenas um espaço físico, mas um verdadeiro refúgio de almas, onde lágrimas foram acolhidas, corações foram consolados e vidas encontraram um novo sentido através da luz do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Quantas histórias aqui começaram, quantas dores foram suavizadas pelas preces sinceras, quantas consciências despertaram nos estudos, nas exposições doutrinárias e nos momentos de irradiação espiritual. Cada encontro, cada palavra fraterna e cada gesto silencioso de carinho ajudaram a transformar o Recanto de Luz em um lar espiritual para todos aqueles que chegaram em busca de esperança. Nossa gratidão mais sincera aos voluntários trabalhadores que doam tempo, energia e coração sem esperar reconhecimento. Aos estudantes que perseveram na busca do conhecimento e da renovação interior, e a todos que participam, direto ou indiretamente, desta obra de amor. Com carinho especial, lembramos dos irmãos que servem na cozinha e no brechó, onde a caridade ganha forma concreta, aquecendo não apenas o corpo, mas também a alma daqueles que recebem e daqueles que servem. Em cada prato preparado e em cada gesto solidário, o Evangelho se torna vivo. São 25 anos de aprendizado, desafios superados, mãos dadas e corações unidos pelo mesmo ideal: servir, consolar e amar. Hoje celebramos não apenas o tempo que passou, mas todas as vidas tocadas, todos os reencontros espirituais e toda a luz que continua sendo irradiada a partir desta casa bendita. Que Deus e os benfeitores espirituais continuem sustentando esta obra, fortalecendo seus trabalhadores, inspirando cada coração que aqui chega, para que o Recanto de Luz siga sendo um farol de esperança, paz e renovação para muitas gerações. Com emoção, gratidão e profundo amor fraterno, celebramos juntos. Parabéns, Sociedade Espírita Recanto de Luz, pelos seus 25 anos de luz, aprendizado e caridade. Fraternalmente, família Recanto de Luz. Que nós possamos já nos sentir com os corações em festa, com os nossos corações alegres por estarmos aqui fazendo parte deste aniversário que significa muito para esta casa e também para os nossos amigos espirituais
que contaram com o esforço de cada um para que esta obra se realizasse. E para brilhantar mais ainda o nosso aniversário, temos conosco hoje a nossa irmã Ildemari, que vem lá de Santa Vitória nos prestigiar, nos homenagear e honrar com as suas palavras. Seja bem-vinda. Que Deus, na sua infinita bondade e justiça, ampare e proteja todos. Trazemos, então, desde nossa querida Santa Vitória, o abraço afetuoso a todos, ao Recanto de Luz, pelos seus 25 anos, que a egrégora que comanda a Casa Espírita Amor e Caridade se congrace também com todos os benfeitores que aqui trabalham e orientam os trabalhos desta casa. Para começarmos a exposição do dia de hoje, nós sempre temos como convite, como forma de trabalho, trazer uma mensagem pequenininha que seja do Evangelho. Desde muito temos nós trabalhado para que esse Evangelho de luz chegue a todos os corações. Aqui é a mensagem do Cristo chegando a cada um de nós, a cada canto aonde nós estivermos. Onde há um ser humano, onde há um coração pulsando e onde há um espírito, aqui estaremos nós sempre levando a palavra do Evangelho. Do Evangelho, então, lá do capítulo 20, os trabalhadores de última hora, vou ler um trechinho bem pequenininho. Missão dos espíritas. Não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma da nova reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportando suas provas terrestres. É um chamamento a cada um de nós. E o tema do nosso encontro de hoje é ouvindo o chamado do Mestre. Segue-me. Quantos aqui conhecem a missão de Jesus? Quantos ouviram quando ele chegou, o que ele fez? Quantos ele chamou? Por que chamou? E nós? Onde estamos nesse momento? Nesse contexto do chamamento. Somos todos viajantes reencarnados, o dogma da reencarnação que ele veio trazer. Quem fomos nós? O que queremos ser? O que somos hoje? Tudo isso é um pedido que a espiritualidade maior faz a cada coração aqui presente. Os benfeitores, quando nos informaram qual seria o tema da tarde de hoje, eles nos disseram que viriam aqui pessoas que precisavam do alento, do acolhimento, da cura das suas doenças da alma, mas também a cura
das doenças do corpo físico. Muitos se sentem cansados, extenuados. E é preciso que nós levantemos a bandeira da fé. Emmanuel nos informou que a grande missão de Jesus no mundo foi trazer a paz e a resignação. A paz da alma, da consciência, do dever cumprido. Não essa paz ociosa de não ter nada para fazer. A resignação de saber verdadeiramente o que o Cristo pede de cada um de nós e o que Deus nos colocou para que nós traçássemos os caminhos e chegássemos à perfeição. Esse é o chamamento. Quando ele voltou a ser visto pela população, os filhos de Zebedeu foram os primeiros que foram tocados pela sua palavra. E eles, contentes, saíram a contar a todo o povo, mas principalmente a Pedro, que Jesus chamou ele após aos 2 irmãos. E ele disse: larguem tudo e me sigam. Qual era esse entendimento que ele queria nos dar nos dias de hoje? Porque essa mensagem é atemporal. Ela não é só do tempo há mais ou menos 2000 anos atrás. É de hoje também. Quando 2 pessoas simples, jovens, se encantaram com a frase, com a mensagem do Cristo, com a sua palavra, que eles sentiram dentro de si a transformação, porque Jesus olhava e curava. Jesus falava e curava. Jesus encantava as criaturas com a sua benevolência. E assim deve de ser a nossa vida. A vida do trabalhador de última hora. Nós temos que curar as pessoas com o nosso olhar. Nós temos que curar as pessoas com a nossa palavra no bem. De incentivo, de acolhimento, de compreensão, de solicitude, de generosidade. Fazer o que o Cristo fez, agora nos cabe fazer esse trabalho agora. Quantos aqui se encontram cansados? Que a vibração de todos esses benfeitores espirituais que se encontram conosco cheguem a cada um e ouçam o que vai no íntimo de cada um e cada um consiga hoje reter aquilo que precisa para se erguer frente a esse mestre que lhes diz: vem e segui-me. Pedro, a rocha, como disse Jesus, não acreditava muito no que o comentário dos 2 irmãos, os filhos de Zebedeu.
Mas quando viu pela primeira vez o mestre, e o mestre olhando em seus olhos, chamou, disse: largue tudo e venha. Ficou relutante por alguns instantes, mas o seu coração ficou tão em paz, ficou tão embevecido, e seguiu o Cristo. Não ficou pesaroso com o que ficou para trás. Não. Ele sabia que algo grandioso estava dentro de si. E que tinha encontrado a luz naquele instante e a paz que tanto almejava. Por alguns instantes, passou sim grandes dificuldades, como todos nós. Nós vamos passar pela prova da ingratidão, nós vamos passar pela prova da injustiça, da maledicência, nós vamos passar pela prova da traição, nós vamos passar por inúmeras provas, mas nós vamos estar em pé, aqui falando a todos que vale a pena. Porque nós vencemos, como Cristo disse, eu venci o mundo. E nós vamos vencer o mundo. Porque aquele que está com o Cristo, aquele que está com Deus, aquele que Deus olha por ele, aquele que se faz presente à frente de Deus, esse vence o mundo. Quero aqui, meus irmãos, dizer o seguinte. Passamos nós por inúmeras provas. Não estou falando de algo que não tenha ocorrido. Falo profundamente daquilo que vivi. E sei que é possível. Muitos se desesperam. Mas se nós temos a fé, a confiança verdadeira em Deus, não vamos fraquejar. Porque nos momentos mais difíceis, Jesus vai nos carregar nos braços. Assim como carregou a mim, carregará qualquer um de todos os que estão aqui presentes. E aquele que estiver doente do corpo físico e confiar na palavra desse mestre e do grande Pai, que é Deus, vai fazer como o homem que estava no poço, que não se levantava, e ouvindo esta voz que trago dos benfeitores espirituais, pega a tua maca, levanta-te e anda. Vai pegar a sua cama, vai pegar a sua muleta e vai andar. Assim como o cego, que não via as luzes, nem os rostos das pessoas, esses também enxergarão. Porque a luz chegará a cada coração. Emmanuel, ele tem palavras precisas para cada um de nós. E ele nos informou através de inúmeros livros, de inúmeras coisas deixadas através de Chico Xavier. O quanto ele compreendeu da justeza do Cristo. O quanto ele quer transmitir a todos a mensagem do Cristo. Em palavras que soem a cada coração.
Meus irmãos, vou chamá-los assim, são meus irmãos. Olho no rosto de cada um, nos olhos de cada um. E a espiritualidade me faz entrever o que trazem na alma. Confiem. Sigam à frente. Não esmoreçam. Muita felicidade ainda temos pela frente. Há um tempo remoto, digo remoto, porque há mais de 60 anos atrás, criança ainda, o medo também fazia parte de minha trajetória de vida. Minha genitora, cansada às vezes do trabalho diário, como professora que era, ela dizia às vezes que ia sair por aí, ia estudar e não ia voltar mais para casa. E eu tinha um medo terrível. Cada vez que ela ia estudar, que vinha aqui para Rio Grande, ou ia para Porto Alegre ou Pelotas, eu ficava pensando, ela foi embora? Ela volta? Mas uma voz interior me dizia, ela retorna. E é esse o pensamento que nós temos que ter a respeito de Deus. Ele diz que tudo retorna. E quando foi chegado os 10 anos de idade, que tive a oportunidade de adentrar uma porta de uma casa espírita, ao qual hoje ainda estou ligada, o amor e caridade, eu compreendi que ninguém morre. Que felicidade. Os senhores não sabem que felicidade que eu senti. E eu dizia assim, minha mãe não me engana mais. Agora não me engana mais. Se ela for embora, eu sei que a verei de novo. É essa a certeza da fé. É isso que Deus pede de nós. Minha mãe foi embora no ano de 2024. Era trabalhadora da casa espírita como eu. Passados 7 dias, eu vi minha mãe. Eu não sou o Chico Xavier. Sabe? Não sou o Chico Xavier. Não sou o Divaldo. Não sou um Raul. Não sou um Haroldo, mas me espelho neles. Assim como deve ser a nossa vida, nós temos que nos espelhar em alguém. Mas sempre me foi fácil ver a vida espiritual. Me foi fácil sempre ver pessoas que eu conversava e que ninguém via. Só eu via. E a maioria me dizia, estás louca? Não fala isso para ninguém. Se tu disseres isso, não vão te acreditar. E eu calava, ficava quieta. Mas a doutrina espírita me auxiliou muitíssimo. Cada texto, cada livro lido, eu fui adquirindo a experiência. Foi me dando a fé que transporta montanhas. Mais adiante, Jesus chamou também a si Mateus, cobrador de impostos. Olha só, um alto servidor do governo. E por incrível que ele pareça, eu sou servidora pública também. Aposentada agora, mas sou também. Quantos espíritas são servidores públicos? E qual é a mensagem quando ele chama Mateus?
que mesmo que nós façamos algo, cobremos alguma coisa, se nós cobrarmos além do que deveria, nós temos que fazer como Zaqueu, devolver em quádruplo. Então, eu sempre peço para Deus, Senhor, se eu fiz uma injustiça com alguém, se eu fiz alguma coisa que não deveria, eu quero dar em quádruplo. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero dar em quádruplo. Então, muito cuidado aquele que é servidor público. Porque nós temos que pensar mais nos nossos deveres do que nos nossos direitos. Não temos que levantar bandeiras, porque geralmente nós caímos pelo longo da estrada e hoje estamos nessa função justamente para colaborar com todos aqueles aos quais nós exacramos durante a nossa trajetória. Ninguém está por acaso à nossa frente. Ninguém. Então, mais à frente, quando ele também chama os demais, ele quer dizer alguma coisa. A mensagem do Cristo chamando a cada um é atemporal, como eu disse no início. Então, é preciso que a gente entenda o que ele quer conosco. Não faço este chamamento só aos espíritas. Não, a qualquer um de vós. Que missão trazem? Quem são os escolhidos de Deus? Posso vê-lo através apenas do olhar a cada um? Pelas obras? Só Deus o sabe. Então, a porta da casa espírita, como disse a nossa irmã Yara, ela tem que estar de portas abertas sempre. Para aqueles que vêm com o intuito de receber a graça, mas também para aqueles que vêm para servir, que nós não sabemos quem são. Qual é a melhor idade? A idade do bom senso? A maioridade? 40 anos, 50 anos? Não interessa o tempo da terra. O que importa é a boa vontade. E como Jesus disse, o que tendes em menor, o que tendes ainda que falta, é o bom ânimo e a boa vontade. Por isso que Ismael, quando falou aos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ele disse que era conosco a tarefa. Quantos hoje querem seguir? Que já criaram os filhos, que já se aposentaram do trabalho normal, que sentem que é preciso fazer alguma coisa. É para esses o chamamento. Chegou a hora. Não tenho medo. Vamos passar por provas e expiações, como todos. Vamos. Mas nós vamos ter algo a nosso favor. Porque aquele que trabalha na vinha, aquele que trabalha na obra, não vai sentir o cansaço. Vai se sentir jovem. Não vai pesar a velhice do corpo físico,
mas se sentirá rejuvenescido pela esperança e pelo amor. Queridos, Emmanuel, quando nos informou que nos preparássemos porque teríamos que falar 1 hora. Na minha casa, eu falava 20 minutos. 20 minutos apenas. E ainda alguns dos irmãos que compareciam diziam assim: ah, estou cansado. Imagina ficando ouvindo a mesma voz 20 minutos. Coisa difícil. E eu, surpresa, pensei o seguinte: 1 hora? O que vai acontecer comigo que eu vou falar 1 hora? Se estou acostumada a 20. Passado 1 mês, uma casa co-irmã, a recém-criada, nos pediu para irmos lá fazer uma exposição doutrinária. Prontamente nos colocamos à disposição, porque o espírita tem que se colocar à disposição. Prontamente. Sem cobrar nada. Ir com aquilo que tem. Ir prestar o serviço com os dons que Deus nos deu. Quais são eles? A nossa inteligência, a nossa boa vontade, do nosso trabalho, daquilo que aprendemos, daquilo que recebemos pelo trabalho executado. Não enterremos o tesouro. Nós temos que utilizar do tesouro que Deus nos forneceu. Prontamente nos colocamos à disposição. Marcaram o dia e nós fomos nos recolher para pensar o que nós iríamos fazer. Novamente a espiritualidade nos disse: falará sobre a vida de Francisco. E eu digo, nossa, que difícil. Mas vamos saber a vida de Francisco. A maioria das pessoas pensou que nós iríamos tecer os comentários como foi a trajetória dele. Mas não foi isso que a espiritualidade nos pediu para fazer. Era esmiuçar, linha a linha, a prece de São Francisco. O que ela quis dizer? O que ela queria tocar a mente de cada um? E assim foi. 1 hora, cravado no relógio. Eu até que me saí bem. Por primeira vez, me saí bem. E assim, meus irmãos, o chamamento de Emmanuel para o dia de hoje foi que a gente falasse a respeito de que, como é que cada coração, ouvindo o chamado do Mestre, perguntando-se: segui-me. O que significa isso para cada um de nós? Hoje, nos dias atuais. Quando ele conversou com a mulher samaritana, e ela disse para ele: mestre, falando com uma mulher samaritana, naquela época não podia um homem falar com os samaritanos, nem com uma mulher. Dê-me água, ele disse para ela. E ela estava tirando a água do poço. E aí ele falou para ela: a água que eu tenho para você beber é a água da vida eterna. Essa água do poço vai servir para a sede do meu corpo.
Então quero eu beber dessa água para viver eternamente, disse a mulher. E ele, vai, chama teu marido. Porque uma mulher poderia conversar com um homem juntamente com o seu marido. E ela disse para ele, não tenho marido. Sabem dessa história, né? Sabem, né? Não tenho marido. Bem falais. Tiveste 5 maridos, mas esse que estás agora não é teu marido. És profeta, diz ela para ele. E saiu a chamar os outros para estarem com o mestre. Os senhores começaram a entender que sentimento bom é esse quando a gente fala no Messias? Estão sentindo a aura que vibra sobre esta casa, neste aniversário, no dia de hoje, quando se fala justamente desse mestre? Perceberam o que tem aqui de bom? Essa energia que transborda, que nós não sabemos o que é, que acalenta tanto nossos corações, e até o nosso pensamento se apaziguou. Quantos pensamentos adentraram por aquela porta e agora todos estão em paz? Perceberam? Ou foi só eu que percebi? Jovialidade nos pede o mestre. Tenham olhos que sorriem. Tenham lábios que sorriem. Tenham um caminhar que cativa, sorrindo. O corpo fala. Vocês sabiam que o corpo fala? Nós somos energia. Eu tenho que transmitir boa energia. Para todos, conhecidos e desconhecidos. Hoje estou conhecendo cada um de vocês. Uma grata satisfação. Me sinto rejuvenescida, amplamente amparada, congraçada com todos os demais trabalhadores espirituais desta casa, que já de antemão sabiam o que nós teríamos que fazer hoje e quem era o público que nos ouviria e o que estavam precisando. Muitos desacreditarão. Desacreditarão. Mas como o Cristo, chegando em casa e vendo que se curaram, chegando à sua casa e vendo que os tormentos não nos acontecem mais, que o nosso sono é tranquilizador, que as dores do nosso corpo se foram, lembrarão do Cristo, por mim. Porque a mensagem que eu trago é dele. Não devemos de ter nunca vergonha de falar de Deus e nem do Cristo. E ele disse que seus filhos bem-amados, quem são os filhos bem-amados? Aqueles que fazem a vontade do Senhor. Quem são as criaturas? As criaturas são os comuns, que não fazem a vontade de Deus, que seguem aquilo que no momento lhes apraz, mas que não condiz com a lei. E eu tive a justa sabedoria de ouvir Antônio falando aqui no sábado. Estava longe, mas é como se ele estivesse à minha frente, presente. E a fala dele ecoa. E eu tenho certeza que cada um de vocês lembra do que ele falou aqui. É preciso que façamos o nosso trabalho.
Não vamos desmerecer nenhum companheiro nosso. Todos são importantes na obra. Jesus, quando havia um entre os seus apóstolos que falasse mal do outro, Pedro com Mateus, por exemplo, o que ele fazia? Cabe até para nós com os nossos filhos, né? Um filho nosso fala do outro irmão, o que a gente faz? Coloca os dois a trabalharem juntos, a fazerem as tarefas juntas. Não foi isso que Jesus fez? Então, quando alguém, ainda desavisadamente, comenta sobre seu irmão, é preciso, então, que ele trabalhe junto para aprender a conhecer o seu irmão e ver a capacidade dele. Porque aquilo que nos falta, geralmente ele tem. Não é assim? Vamos discutir o que nós? Nada. Nada a discutir. Tudo a fazer. Eu lembro uma irmã que faz palestras também via online, e ela sempre tem uma frase que é uma frase espetacular. O Espiritismo não proíbe nada, mas não aceita tudo. É verdade. É verdade. Não cobra nada a doutrina espírita. Mas também nós temos que saber a ser um homem de bem. Nós temos que saber dos nossos deveres. Se hoje nós detentamos um cargo superior e que temos sobre nós empregados, o que diz lá no Evangelho a esse respeito? Que nós temos que dar-lhe bom ânimo, que nós temos que levantar-lhe a moral, que nós temos que dar-lhe subsídio e que nós temos que acompanhá-lo na sua jornada. Não é puxar tapete, não diz ali puxar tapete. Sabe, no vulgo, meus colegas geralmente diziam assim, está querendo se mostrar muito. Amanhã ou depois eu vou lá e já mostro para o meu chefe quem é fulano. Isso não é um bom proceder. Cabe a nós examinar a nossa conduta. Nós temos que fazer jus a esse chamamento. Não podemos agir de qualquer jeito não serve para a doutrina espírita. Nós temos que agir dentro da moral cristã. Porque a doutrina espírita é cristã. Ela acredita no Cristo. Então é preciso que a gente mude os nossos hábitos, as nossas tendências, as nossas formas de ser, as nossas conveniências. É preciso transformá-las no nosso dia a dia. Saibam disso. É um exercício a cada hora do dia. Porque a cada hora do dia, Deus vai nos colocar uma determinada situação para verificar se verdadeiramente nós estamos colocando o Evangelho em prática. Nós somos convocados a toda hora, nós avaliarmos as nossas atitudes e vermos se estamos colocando o nosso Evangelho à prática. Às vezes isso traz um desconforto. Nos desarrumamos por dentro. Às vezes acontece de um escândalo. O que é o escândalo nesse caso? Não é aquilo que todo mundo sai na mídia contando, não. Mas uma pessoa nos chamar a atenção é um escândalo para nós. E aquilo vai ficar marcado para sempre. É ou não é?
Quantas vezes fica na nossa mente quando alguém nos diz: acho melhor tu não fazer desse jeito. Que tal fazer deste outro? Jamais vamos esquecer a lição. Jamais. Muitas pessoas vão passar pela nossa vida e vão nos ensinar algo. E nós vamos deixar algo com ela também. É parte do caminho. A generosidade nos ensina isso. Que a gente deve de aprender com o outro tudo o que for possível. Para engrandecer o nosso dia. Para nos tornar fortes. Para nós virmos aqui com vigor e fazermos a nossa jornada, o nosso passe. Quem são os trabalhadores que darão o passe hoje? Então, minha irmã, foste convocada. Quanto mais tu ficares perto do Cristo, lembrar dele, verificar tudo o que tu fez em sentido do chamado dele, darás a cura àqueles que estiver à tua frente. Assim é cada um. Eu não sei quem são os passistas aqui, ela se denunciou. Muito bem. Sinto essa vibração, que é para vocês. É para todos nós. Eu vim de minha cidade acompanhada de 3 irmãos. Uma irmã já estava desde ontem aqui, né, recebendo as dádivas do alto, né? Ela recebeu mais que eu, né? Ela já está desde ontem, né? E eu estou apenas hoje. E já senti toda essa transformação. E os meus 2 mais companheiros, porque cada um deles é importante na jornada. E como o Cristo, aqui mesmo na cidade de Rio Grande, no último seminário que esteve aqui em Rio Grande, no salão, quando Geraldo Campetti estava fazendo a palestra, quem foi? Na visão espírita nossa, o mestre adentrou pelo meio à frente, sendo que inúmeras pessoas seguiam ele a partir de um passo atrás dele. Ele na frente. Na frente. Nós não temos que andar na frente do mestre. Nós temos que andar após os passos dele. Vejam a gratidão do momento. Ninguém sabia quem estava presente naquela reunião. Podem ter sentido na alma, mas nós percebemos com os nossos olhos da espiritualidade. Que visão! Que visão! Eu dizia para o meu companheiro do lado: nossa, tu não sabe o que eu vi. Tu não sabe o que eu vi. Cheguei em Santa Vitória falando, dirigindo e falando, porque eu não sei se os senhores sabem, eu sou motorista de mim mesma. Eu dirijo o meu veículo. Os outros todos saem de lá rezando, não sabem se vão voltar, mas vão confiantes de que nós chegaremos. Então, nós espíritas temos que ser assim. Nós temos que ter certeza que nós vamos e nós retornaremos. Não podemos ter medo. Vamos encontrar alguns obstáculos pelo caminho, vamos. Mas eles são de fácil transposição. Quero dizer também a todos os senhores que, ouvindo
a mensagem de Divaldo, diz que Joana disse para ele sobre a vontade que a fonte tinha de se tornar grande. Sabem dessa história? A fonte, pequena, né? Os senhores sabem o que é uma fonte, né? Ela queria ser maior, com a finalidade de lavar mais raízes e fazer com que houvesse muito mais exuberância na natureza. Rogou para Deus e Deus fez a chuva. E a chuva fez com que a fonte transbordasse e virou um córrego. E o córrego, molhando as árvores, molhando a grama do caminho, foi criando sementes, foi fornecendo exuberância pelo lugar e disse que queria ser mais. Rogou para Deus que queria ser maior, que queria ser ponte de levar conhecimento a todos os lugares, a levar tudo de melhor que pudesse, outras fontes, outros recursos, outro trabalho. Veio a chuva. Deus lhe forneceu. Veio a chuva, transbordou e virou um rio. E seguiu a fonte por aquele rio. E encontrou inúmeras pedras pelo caminho, inclusive uma montanha que foi difícil de transportar. Rogou para Deus: como? Eu queria chegar ao mar. Eu queria lançar-me ao mar, chegar na grande natureza. Por que é isso empecilho para eu chegar lá? Deus derramou a chuva de novo. E o rio transbordou e passou a montanha. Porque os senhores sabem que a água, ela tanto de passar pelo lugar, ela cria caminho. Sabe, não sabe? E assim ela chegou ao mar. Nossa trajetória, meus irmãos, vão ter empecilhos, mas que a gente olhe para o céu e peça para Deus, e Ele nos auxiliará a transportar todas as dificuldades. Ela teve fé, a fonte teve fé, porque ela sempre rogou ao Pai, e assim construiu. Para não me tornar muito cansativa, e breve já estou me despedindo, com saudade já. Eu quero trazer aos senhores uma mensagem que foi um dos primeiros livros que li aos 10 anos, quando cheguei à Casa Espírita. Que sirva de incentivo para cada um dos jovens aqui presentes e aqueles que ainda estão meio reticentes a seguir no serviço. Saibam os senhores que temos mais alegrias do que tristezas. E esse livro, ele traz mensagens através de poesia. Foi o primeiro livro que li aos 10 anos. Ficou marcado até os dias de hoje. De Maria Dolores, Mãos Marcadas. Esse livro é espetacular. Se não tem aqui na biblioteca, comprem. Qualquer livraria espírita tem. É de Chico Xavier. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te
onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão, quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de erguer-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja também alguém, sem destaque e sem nome, que se olvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me leie, ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveres e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Muito obrigada. Só tenho que agradecer, né? Muito obrigada. É muito gratificante ouvirmos as palavras, as orientações tão claras, tão simples, né? E tão diretas. A gente precisa ouvir. Muito obrigada mesmo. Então, agora, antes de nós encerrarmos a nossa reunião, 2 pequenos recadinhos. Aqui nunca falta recado, né? Nós estamos realizando, com a tradição da casa, a rifa de Páscoa. Os coelhinhos ainda não encheram bem a cesta, mas todo mundo que conhece sabe que essas cestas ficam repletas, né? Os coelhinhos são bem generosos aqui. Então, quem quiser comprar um número, é com os recepcionistas. Também avisa a direção da casa que os sócios que estiverem em dia e que puderem ir no nosso almoço, que a casa vai oferecer para os sócios, devem pegar os seus ingressos com a Eide, tá? Então, vamos encerrar com a nossa oração, pedindo luz, força, né? Coragem, saúde para todos aqueles que estão enfermos, que estão desencarnados, cujos nomes encontram-se nas nossas caixinhas, e também orarmos por nós. Senhor meu Deus, caminho neste momento por entre espinhos, as pedras, as dificuldades, buscando reunir forças e esperanças. Tudo se apresenta adverso, emperrado, mas vencerei. A tua bênção me trará um desafogo. O emperramento, o desestímulo e a adversidade sumirão por completo. Confio em ti de todo o coração. Creio nos teus ensinamentos, no conforto da tua paz.
Não sou joguete de forças inferiores, nem escravo de problemas, incompreensões ou maldades. Seguirei com confiança, não desanimarei, nem desesperarei. Manterei a fé em ti, ainda que a dificuldade me cerque por todos os lados. Obrigado, Senhor, muito obrigado.